coloquei o título dessa palavra de 2020, o ano perdido. Mas vocês vão entender que isso aqui é ironia. E daqui até o final da mensagem vocês vão, assim espero, assim peço em Deus, vocês vão pensar de outra forma sobre 2020. Se é que tem alguém que pensa isso aqui de 2020. O ano começou e a gente veio de um ano de 2019 que já foi um pouco conturbado. Já tivemos algumas dificuldades em 2019. E 2020 veio com aquela promessa de esse ano vai. Esse ano vai dar certo. Esse ano vai ser melhor. Esse ano tudo vai ser transformado e vamos lá. E aí chegou janeiro, fevereiro, março. Parou em março. E tem muita gente que eu converso que fala assim: Tiago, meu ano acabou em março. Final de março meu ano acabou e não voltou mais. Eu tô aqui empurrando com a barriga só esperando 2021 chegar. Porque eu não aguento mais 2020. E graças a Deus 2020 passou tão rápido que a gente nem viu. A gente iniciou o ano, já é Natal. E eu confesso que até o início da pandemia eu estava bem esperançoso para 2020. Eu tinha muitos planos, eu tinha muitas ideias. E aí chegou a pandemia. E sabe quando bate aquele, como se jogasse um balde de água fria em cima de você? E bateu aquela frustração, bateu aquele desânimo. Mas hoje eu consigo enxergar o agir de Deus através da pandemia em minha vida. E hoje eu posso falar graças a Deus pela pandemia. Aí vocês devem estar pensando: Tiago, mas graças a Deus pelo coronavírus, tanta gente morrendo. Não, meus irmãos, não me entendam errado. Eu não estou falando que graças a Deus porque tem um monte de gente morrendo. Mas graças a Deus porque a pandemia veio, pelo menos para mim, e eu acho que para muitos também, ela veio para realinhar rotas. Ela veio para que muitas pessoas pudessem enxergar o que é que Deus estava falando. E para vocês terem uma ideia, eu vinha de um ritmo frenético de trabalho e ministério. Para quem não sabe, eu tenho um filho de 2 anos. Mas era como se 40% fosse trabalho, 40% ministério, 20% fosse família, sabe? E a pandemia veio para eu poder balancear isso. Será que você passou por isso? Ou será que você está naquele grupo de: meu Deus, eu não aguento mais meus filhos em casa. Meu Deus, eu não aguento mais meu marido em casa, vai trabalhar, homem. Esse período ele foi marcado por algumas coisas. Muitos bebês e muitos divórcios. Misericórdia, Deus. Mas muitos casamentos foram desfeitos apenas pelo fato de que o marido e a esposa tiveram mais contato. O inimigo ele entrou de sola. Ele entrou com os 2 pés no peito de muita família. E teve muita gente que não resistiu. E no início da pandemia, enquanto Deus estava trabalhando em minha vida sobre isso, Ele me deu 3 ilustrações. A primeira foi: foco totalmente errado. Deus ele me mostrou que o meu foco estava totalmente errado. Para quem não sabe, foco, eu vou usar a ilustração aqui da luz. Se você já foi em algum teatro, em algum local assim, em alguma igreja até, às vezes quando está na mensagem desligam todas as luzes e fica apenas uma luz focando em quem está trazendo a palavra. O foco pode ser usado também na medicina e ele é aquela luz que fica em cima da pessoa que está passando pela cirurgia. E ele serve para que o médico, o cirurgião, ele consiga enxergar aquilo que ele está fazendo. Da mesma forma, é o foco em nossa vida.
E Deus, ele me mostrou, ele fez assim, ó, Tiago, você está com foco no lugar totalmente errado. É como se eu estivesse pilotando um avião e a pista de pouso está lá e eu estou pousando aqui, ó. E ele falou, Tiago, está na hora de você voltar o foco para o lugar certo. E aí ele começou a trabalhar em minha vida. E hoje eu posso dizer que eu não estou com o foco totalmente no lugar certo, mas eu estou em processo. Vocês já viram aquelas festas que estão acontecendo, que ficam umas luzes no chão mirando no céu, e que fica fazendo uns balanços assim com a luz? Eu posso dizer que hoje o meu foco, ele não está na direção totalmente contrária, mas ele está daquele jeito. O problema é que assim, ali, 50% das vezes você mira no lugar certo, 50% você mira no lugar errado. Mas já é algo. E no final da mensagem, eu vou dizer qual é o foco que a gente deve ter. Mas eu queria mostrar uma imagem para vocês. Coloca a imagem aqui, por favor. Deixa eu ver se vai dar para ver. Não, coloca a outra primeiro, por favor. Essa aqui. Para quem não está vendo, isso aqui é uma cidade futurista. Há alguns anos atrás, muitas pessoas imaginavam que 2020 seria assim. Carros voando, prédios altos, cidades totalmente diferentes, aviões supersônicos, viagem para o espaço. Mas, para muitas pessoas, 2020 está assim, ó. Muda aí a imagem, por favor. Está assim. E eu fiz questão de deixar essa mensagem aqui em cima, ó, essa frase. A galera que entende mais de inglês, me perdoe, mas é We were warned. Nós fomos avisados. Então 2020 para muitos foi uma surpresa. Mas para muitos já era esperado. Porque nós fomos avisados. Nós não fomos avisados por pessoas adivinhas, nós não fomos avisados por filmes, nem por nada, nós fomos avisados pela palavra. E os sinais, eles se cumprem a cada dia. E eu queria listar algumas coisas para vocês bem rápido, para começar a mensagem. 1º de janeiro, 60 pessoas morrem e mais de 397 mil são deslocadas por causa de inundações repentinas em Jakarta, capital da Indonésia. 2 de janeiro, incêndios na Austrália matam cerca de 500 milhões de animais. 11 de janeiro, China reporta a primeira morte causada pelo novo coronavírus. 30 de janeiro, 20 de janeiro, na China, novo coronavírus infecta mais de 10 mil pessoas, matando mais de 200. 30 de janeiro, a OMS declara emergência de saúde pública de âmbito internacional por causa do novo coronavírus. 8 de fevereiro, atentado em Corá, na Tailândia, deixa 30 mortos e mais de 50 feridos, por causa de um tiroteio. 25 de fevereiro, coronavírus chega ao Brasil, com o primeiro caso na cidade de São Paulo. 11 de março, a OMS declara pandemia mundial por causa do surto do novo coronavírus. Março, por conta do novo coronavírus, o início do Campeonato Mundial de Fórmula 1 é cancelado, Campeonato Europeu e Copa América são adiados, Festival Eurovisão da Canção é cancelado, sendo essa a primeira vez desde 1956, o ano em que foi criado. Olimpíadas de Tóquio adiada, sendo a primeira desde o início da Era Moderna, provavelmente em 1453. 6 de abril, ciclone Harold atinge as Ilhas Salomão, Vanuatu, Fiji e Tonga, matando pelo menos 30 pessoas. 10 de abril, o Brasil chega a 1.000 mortes confirmadas por Covid-19. 13 de abril, 38 pessoas são mortas durante um surto de tornado nos Estados Unidos. 19 de abril, série de ataques no Canadá deixa pelo menos 18 pessoas mortas, tornando-se o ataque mais mortal desse tipo na história do país. 28 de abril, casos confirmados de Covid nos Estados Unidos chegam a 1 milhão. 9 de maio, Brasil chega a 10 mil mortes confirmadas por Covid-19. 22 de maio, avião cai ao fazer segunda tentativa de pouso e mata 97 pessoas. 12 de junho, com 41 mil mortes, Brasil supera o Reino Unido e se torna o segundo país com mais mortes de Covid no mundo. 2 de julho, deslizamento de terra em mina de Jade, no Mianmar, mata mais de 170 pessoas e deixa pelo menos outras 100 desaparecidas. 4 de julho, inundações no Japão matam pelo menos 56 pessoas.
19 de julho, o Brasil atinge 2 milhões de casos confirmados de Covid-19. 26 de julho, série de ataques a terras agrícolas no Sudão deixa mais de 80 pessoas mortas e várias aldeias destruídas. 4 de agosto, explosões em região portuária no Líbano deixa mais de 100 mortos e mais de 4 mil feridos. 28 de setembro, número mundial de mortes causadas pelo Covid-19 ultrapassa a marca de 1 milhão. Atentado em campus de universidade, também 28 de setembro. Atentado em campus de universidade do Afeganistão, mata 35 e fere 50 pessoas. Meus irmãos, como eu falei, essa mensagem ela foi sendo construída ao redor durante meu ano. Mas essa semana Deus veio e me deu um tapa tão grande que eu não tinha noção do quão errado estava meu foco. Eu ouvi muita gente dizendo esse ano, 2020 foi um ano perdido. Porque 2020 foi o pior ano da minha vida. Meus irmãos, teve muita gente que pode dizer isso com muito mais propriedade do que a gente. Eu digo por mim. Eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho alimento, eu tenho um trabalho. Eu não tinha noção do quão abençoado por Deus eu sou. E durante esse ano eu me fiz 3 perguntas e Deus foi me respondendo e me dando um tapa a cada pergunta que eu fazia. E eu acho que vocês vão se identificar. Quem for se identificando não precisa levantar a mão, tá? Vai ser constrangedor. Mas eu tô aqui dando a minha cara a tapa e eu tô aqui com o braço levantado para as 3 perguntas que eu vou fazer. A primeira pergunta que eu me fiz foi: Deus, mas por que o Senhor permite que tudo isso aconteça? Por que o Senhor permite que tanta gente sofra, que tanta gente morra, que haja tantas calamidades? E aí Deus me respondeu da seguinte forma: Tiago, eu sou soberano. Eu sou soberano. E aí eu fui lá para pesquisar o que é ser soberano. Ser soberano é aquele que não precisa pedir permissão de ninguém. Ser soberano é aquele que domina, aquele que reina, aquele que faz tudo por conta própria. Só que Deus ele continuou e ele não só fez assim, Tiago, eu sou soberano, mas ele falou assim: Tiago, eu sou bom, eu sou o único bom. O que você está vendo acontecer é fruto do pecado. É fruto lá de trás, de quando o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, e tudo se transformou. Então, se alguém te disser o seguinte: Deus é mau, não acredite. Se alguém algum dia virar para você e falar assim, Deus é ruim, Deus é mau, Deus é um homem mau que fica lá de cima do trono e só fazendo assim, tá errado, vai morrer. Furacão, vai morrer. Terremoto, vai morrer. Covid, tô a fim de matar meio mundo de gente agora. Não acredite. Deus é bom. Deus é o único bom. O único bom. Salmo 103, 19 fala assim, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Nosso Deus é soberano. Ele domina sobre tudo o que existe. Isso quer dizer que nada acontece sem que Ele tenha conhecimento, sem que Ele autorize. Mas o que acontece é porque a gente é mau. Deus é bom, a gente é mau. Quando te falarem isso, acredite. E peça perdão. E aí Deus continuou, Ele fez assim, Tiago, eu sou soberano. O problema é que vocês são arrogantes. Vocês são arrogantes e vocês querem ficar discutindo comigo o que é que acontece. Sendo que vocês não conseguem ver um palmo na frente do seu nariz.
E aí ele me deu um texto que eu fiquei ruminando. É a palavra certa para isso, ruminando. Por vários dias. Que está lá em Salmos 8, versículos 3 e 4. Que fala assim, ó. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Meus irmãos, Davi aqui, ele fez uma oração que ele me abriu os olhos para o ano de 2020 todo. E eu comecei, a partir desse dia que eu li com atenção esse salmo, eu comecei a fazer a mesma oração. Deus, quem sou eu para que o Senhor se preocupe comigo? Quem sou eu para que todo dia o Senhor me permita acordar, levantar, ter forças para andar, para trabalhar, ter o que comer, ter a minha família? Quem sou eu, Pai? Quem sou eu? Mas aí eu fiz também outra pergunta. Anota aí, segunda pergunta. E tem muito a ver com a primeira. E eu ouvi muita gente comentando a mesma coisa. Que fala assim, eu perdi meu emprego esse ano. Eu perdi muitos parentes. Eu perdi tal coisa. Aconteceu isso comigo. Deus, por que isso acontece comigo? Eu estou sofrendo muito. E aí Deus, ele virou para mim e falou assim, Tiago, eu sou misericordioso. Eu sou misericordioso. Você está se apegando a muitas coisas e você está esquecendo de que eu te dou todo dia a coisa mais importante que você poderia ter: a minha presença e a sua vida. E aí eu falei, Deus, desculpa. Era a única coisa que eu podia falar, irmãos. Foi a única coisa que me veio à mente para falar, de tão envergonhado que eu fiquei. E ele continuou, ele falou assim, Tiago, eu sou misericordioso, o problema é que vocês são ingratos. E aí, sabe quando nos filmes os caras estão brigando e dá um tapa e responde com outro tapa? Foi assim. Ele deu o primeiro tapa, eu sou misericordioso. Deu o segundo tapa, você é ingrato. E aí, me abriu os olhos que eu não lembrava qual foi a última vez que eu consegui, em um momento de oração, agradecer pura e simplesmente. Porque as minhas orações eram sempre assim, Pai, obrigado pela minha família, obrigado por aquilo. Deus, eu preciso disso. Deus, faz isso, faz aquilo. É sempre faz, é sempre eu preciso, é sempre eu quero, é sempre Deus, por favor. Não estou dizendo que é errado. Mas será que você consegue lembrar qual foi a última vez que você botou o joelho no chão, sem que fosse no momento de necessidade, sem que fosse no momento de dificuldade? Eu não lembrava. Não sei se aí alguém lembra, mas eu não lembrava. E Deus, ele me mostrou isso. E meus irmãos, é difícil demais. É difícil demais. É algo para se desenvolver diariamente. Diariamente. É algo que você precisa investir tempo. É algo que você precisa ter disciplina. Porque muitas vezes você vai começar a orar e vai vir a conta que tem para pagar, e aí você vai querer pedir pela conta que tem para pagar. E aí vai vir aquela dificuldade, vai vir o desemprego e você vai pensar 300 vezes e vai tentar, não, eu não posso pedir. Eu preciso agradecer. Mas isso vai mudando o seu coração de tal forma que vai chegar alguma hora que você vai estar andando na rua e você vai estar parecendo doido. Deus, obrigado por esse tênis. Poxa, Deus, obrigado por essa água. Porque o seu coração vai ser tão grato que você vai começar a enxergar gratidão nas pequenas coisas. Deus, obrigado por esse vento, porque está um calor retado aqui.
Deus vai abrindo seus olhos de tal forma que você começa a ver coisas pequenas. Coisas pequenas. Romanos 12:12 fala assim, ó: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O engraçado é que Deus, ele responde, e ele não dá a resposta. Tatiana reclama muito comigo, que eu sou muito objetivo. Então ela pergunta pra mim, e aí, como foi o dia no trabalho? Foi bom. Os homens vão se identificar comigo nessa. E aí eu saio pra fazer alguma coisa, e ela pergunta, e aí, como é que foi lá? Pô, foi massa. Tem mais alguém que passa por isso aí? Vocês estão comigo? Tem mais alguém aí que sofre disso? Eu tô vendo uma mulher aqui que falou isso. Ah, deve estar falando do marido, entendi. Ah, ela fez assim, legal. Ele dá a resposta completa, meus irmãos. Ele dá a resposta, dá a contra-resposta, e ainda dá texto bíblico, e dá a situação para você viver, experimentar. E aí, eu me fiz o terceiro questionamento. E eu virei para Deus e falei, ah, Deus, mas eu tinha tantos planos para 2020. E agora? Eram tantos planos, tantas ideias, tantos desejos. Tudo planejado. Era só cumprir. Aí Deus puxou a cordinha e falou, opa, pera aí. Não é bem assim não. Respira aí. E aí Jeremias 29:11 fala assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Foi Deus falando para mim assim, ó: Tiago, sou eu que sei o que é bom para você. Sabe esses planos que você tem? Esquece tudo, joga tudo no lixo. E começa a me buscar, porque sou eu que vou te dizer, sou eu que tenho planos para você, de esperança e de um futuro. Meus irmãos, a gente enxerga muito raso. Eu uso óculos, mas o óculos é só para melhorar a minha visão. Eu enxergo bem, eu estou enxergando todo mundo aqui. Mas tem gente que enxerga pior do que eu. Mas eu quero dizer que aquele cara que usa óculos fundo de garrafa, se ele tirar o óculos, ele enxerga melhor do que muita gente. Porque Deus me mostrou que eu não estava conseguindo enxergar assim, ó, colocando o olho a 1 centímetro do que eu queria enxergar. E aí ele continuou falando, né? Tiago, eu sou onisciente. Eu conheço tudo. Você não sabe o que é que vai acontecer daqui a 1 minuto. Mas eu te conheço desde antes do ventre da sua mãe e te conheço até o último dia de sua vida, até o último segundo que você vai estar respirando. Eu conheço quem você vai ser, o que você vai fazer, o que você vai viver, com quem você vai andar, com quem você vai falar. Tudo. O problema é que você quer ser autossuficiente. Você quer viver uma vida sem que eu esteja no controle. E aí o que acontece é frustração. Porque você tenta fazer alguma coisa com a força do seu braço e você vai se frustrar. Porque talvez aquilo ali não seja o que Deus tem para você. E aí tem lá em Provérbios 16:3, fala assim, ó: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Empresários, será que vocês têm consagrado o seu negócio ao Senhor? Funcionários, será que vocês têm consagrado a empresa onde vocês trabalham ao Senhor? Mães, será que vocês têm consagrado seus filhos ao Senhor? Maridos e esposas, será que vocês têm consagrado o seu casamento ao Senhor? Desempregados, será que vocês têm consagrado o seu futuro emprego ao Senhor?
se você considera que 2020 foi um ano perdido, foi o pior ano da sua vida, eu quero te dizer, meu irmão, talvez você esteja com foco no lugar errado. Talvez você esteja que nem eu, lá no início do ano. Que eu estava tentando pousar um avião no sentido contrário da pista. Deus hoje Ele está te convidando a voltar o foco para o lugar certo. Deus hoje Ele está te desafiando para que pelo menos você dê um passo, para que seu foco fique que nem o meu tá hoje. Que nem aquelas luzes de festa balançando assim, ó. Mas que em momentos mira no lugar certo. E aí, eu chego onde eu falei lá no início para vocês. Eu vou mostrar a vocês agora qual é o foco certo. O foco certo é assim, ó. É quando ele deixa de balançar. E vocês já viram o foco do Batman? Aquela luz do Batman? Ela mira lá em cima e aparece o sinal do Batman. Ela está focando no lugar certinho. Esse é o foco certo. E aí ontem a gente mudou um pouco o formato do Unânimos. Para quem não conhece, o Unânimos é o movimento jovem aqui da gente. E Deus mostrou pra gente que a gente precisa voltar. A gente precisa dar alguns passos atrás, assim, ó. Para depois a gente dar um impulso muito grande lá na frente. E a gente está tendo momentos muito bons de oração. Momentos muito importantes de oração. E para quem não sabe o que é, tem muita gente perguntando, rolê 1289. Rolê é só o nome, tá? A gente não vem para a igreja e sai para algum lugar, a gente fica aqui mesmo na igreja. Teve muita gente que teve essa dúvida. E 1289 é uma referência bíblica. 2 Coríntios 12, de 8 a 9. Depois vocês procuram e leem lá o que é que diz. Mas aí eu passei essa semana preparando essa mensagem, né? Colocando no papel. E até a sexta, até ontem à tarde, eu estava com aquela pulga atrás da orelha, pensando assim, Deus, está faltando alguma coisa. Deus, está faltando alguma coisa. Está faltando um fechamento para essa mensagem. Porque eu vou falar sobre foco, vou falar sobre 2020, ano perdido e tal, mas está faltando alguma coisa. E aí Deus, Ele me mostrou o que estava faltando. E Ele me mostrou um texto que está lá em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Quem tem Bíblia pode abrir. Quem não tiver, vai aparecer aqui atrás. Vocês podem... Ah, não vai aparecer não, foi mal. É porque eu acrescentei depois que eu passei para o pessoal da projeção. Mas então abre aí, quem não tiver Bíblia, pode abrir no celular. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. E fala assim, ó: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Meus irmãos, tem muita gente que está se perguntando aí, Tiago, você está falando de foco certo, mas qual é a direção que eu devo colocar o foco? Aí Deus me mostrou esse texto. Paulo, ele termina falando assim, ó: pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alguém tem dúvida ainda? Qual é o foco? Qual é o local que o foco deve ficar? 3 coisas. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Alegre-se sempre aqui, ele não está falando para você ser daquelas pessoas que quando está com os outros é todos sorrisos. Não. Ele está falando aqui para a gente se alegrar sempre. Independente da situação. Você está com fome, se alegre. Está de barriga cheia, se alegre.
Você está passando dificuldade, se alegre. Você está em fartura, se alegre. Você está desempregado, se alegre. Está trabalhando, se alegre. Não é negociável. Não é tipo assim, quando eu estiver bem eu vou estar alegre. Não. É sempre. Orem continuamente. O Unânimos, ele mudou porque Deus me mostrou o seguinte: Tiago, vocês estão cantando, vocês estão se alegrando, vocês estão fazendo palavra, mas está faltando uma coisa. Não tem ninguém falando comigo. Vocês estão falando entre si, vocês estão falando para jovens, glória a Deus por isso. Mas vocês não estão falando comigo. Vocês estão dizendo que o objetivo de vocês aí é me adorar, é me buscar, é me louvar, me exaltar, mas não tem ninguém falando comigo. Eu chego aí, sento na cadeira e eu faço que nem alguns visitantes em algumas igrejas. Eu entro, sento e saio e eu não recebo nenhum. E aí, meu irmão, tudo bom? Isso foi Deus conversando comigo, tá? Deus falou dessa forma mesmo, ninguém fala comigo. Eu entro e saio. Às vezes até tem alguns que sentem a minha presença, que me veem, mas ninguém fala comigo. Deem graças em todas as circunstâncias. Lembra que eu comecei a mensagem falando graças a Deus pela pandemia? Eu não vou ser hipócrita, mas eu não perdi ninguém pelo Covid. Eu não perdi meu emprego por causa do Covid. Graças a Deus, mesmo com pandemia, a minha empresa ela nunca esteve tão bem. Glória a Deus por isso. Não porque eu estou trabalhando muito. Ao contrário. Eu estou conseguindo dedicar muito mais tempo a Deus e a minha família. E mesmo assim a minha empresa está prosperando muito. A minha família ela está se alinhando. E eu dou graças a Deus por isso. Dou graças a Deus porque Ele teve que mandar um negocinho desse tamanho assim, ó, que a gente não consegue nem ver, para que pudesse fazer uma mudança geral na nossa vida. E hoje eu pudesse enxergar que o meu foco estava no local totalmente errado. E hoje eu posso ver o que é importante. Será que você consegue ver o que é importante para você, para a sua vida? Essa é a vontade de Deus. A banda pode subir. Vou finalizar. Pois essa é a vontade para vocês em Cristo Jesus. Tem uma palavra aqui que faz toda a diferença. Eu tenho aprendido isso com o pastor Ariel, a olhar cada palavra do texto. E eu estava lendo e me chamaram a atenção algumas palavras, e uma delas foi sempre, do alegrem-se. Outra palavra foi continuamente, do orem. E outra palavra foi pois. Esse pois aqui, você pode substituir assim, ó, porque. Acho que o entendimento às vezes fica melhor. E você lê assim, ó: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Por quê? Porque tudo isso que ele falou antes aqui, é a vontade de Deus. E não é a vontade de Deus simplesmente. É a vontade de Deus para mim, para você. A gente vai cantar uma música agora e eu queria que você meditasse um pouco nessa palavra, da letra. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. O pessoal vai desligar a luz aqui. E você vai poder meditar nessa palavra, nessa letra. Você vai poder viajar um pouco aí nessa música. E que Deus fale com você grandemente.
através dessa canção. Te esperamos, te buscamos, vens, pois tens teu trono em meu viver. Faz hoje aqui teu querer, pois ao te ver transformas o meu ser. Mostra a tua glória, mostra a tua glória, maravilhado aos teus pés me rendo. Mostra a tua glória, mostra a tua glória, tens nosso coração, teu lugar santo. Não por força nem poder, mas através da cruz que vive estou. Aqui desfeito sou, o seu amor foi revelado a nós e posso ver. Mostra a tua glória, mostra a tua glória, maravilhado aos teus pés me rendo. Mostra a tua glória, mostra a tua glória, tens nosso coração, teu lugar santo. Cadeias caia, o medo se vai. Aqui, agora, Jesus está nos transformando, vidas curadas, esperança renovada. Aqui, agora, Jesus está nos transformando, vidas curadas, esperança renovada. Aqui, agora, Jesus está nos transformando. Cadeias caiam, o medo se vai. Aqui, agora, Jesus está nos transformando, vidas curadas, esperança renovada. Aqui, agora, Jesus está nos transformando. Quando foi a última vez que você se rendeu completamente à vontade de Deus? Quando foi a última vez que você derramou a sua vida aos pés de Cristo? Quando foi a última vez que você conseguiu fazer uma oração de gratidão, uma oração de louvor, e que você esqueceu as suas necessidades e se preocupou com a necessidade do reino, se preocupou com a necessidade do próximo? Talvez você chegou aqui e você tem anos de igreja e só hoje você viu que o seu foco está no lugar errado.
Talvez você chegou aqui e você nunca tinha vindo na igreja. E hoje você conseguiu ver o porquê daquele vazio que há em você. O porquê de você não conseguir enxergar o que está à sua frente. Deus hoje está te convidando a colocar o foco no lugar certo. Deus hoje está te convidando, está te desafiando a uma vida de oração contínua, de alegria sempre e de dar graças em todas as circunstâncias. Eu quero te convidar a ficar de pé agora. Eu queria te desafiar a levantar a sua mão. Se você chegou aqui e você sentiu a presença de Deus e hoje você quer aceitar Cristo como seu único Senhor e Salvador. Se você deseja de todo o seu coração que Ele entre na sua vida e governe e reine e tome as suas decisões e coloque o foco no lugar certo. Eu quero te desafiar também a levantar a mão. Se você é uma dessas pessoas que até então 2020 tinha sido um ano perdido, mas eu não quero que você levante a mão para que outros possam ver, mas eu quero que você levante a mão, porque agora a gente vai orar. A gente vai fazer uma oração aqui agora para que realidades sejam transformadas, para que vidas sejam transformadas, para que relacionamentos com o Pai sejam restaurados, alianças sejam restauradas, e para que focos sejam colocados no lugar certo. Então clame comigo: Pai, oh Deus, eu te louvo pela vida de cada um aqui, Deus, aqueles que estão nos assistindo em casa, Pai, aqueles que aceitaram a Ti, Pai, como único Senhor e Salvador. Oh Deus, que haja arrependimento. Eu creio que hoje aqui houve salvação, Pai. Eu creio que hoje aqui, Pai, houve corações quebrantados, houve vidas transformadas, houve relacionamentos restaurados. E principalmente hoje eu creio que pessoas puderam enxergar quem são em Ti, Pai, e qual a Tua vontade para a vida de cada um aqui. Deus, eu te louvo por esse ano, Pai, porque foi um ano de aprendizado, de crescimento, de alinhamento, de organização. Ah, Deus, foi um ano de muitas tribulações, Pai, mas graças a Deus, porque hoje temos vida, hoje temos saúde, e hoje cremos que o Senhor é bom. O Senhor é o único bom, Pai. Assim como essa música fala, Pai, que cadeias caiam, que o medo se vá, que vidas sejam curadas, que a esperança seja renovada no coração de cada um aqui, Deus. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, declaro um novo amanhã para muitas pessoas, declaro um final de ano de vida transformada, de atitudes diferentes, de coragem, de ousadia, de determinação, de foco em Ti, Pai, em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por mais um dia, Deus. Nos leve em paz para casa, Deus. Nos guarda, nos acompanha e nos dá uma semana debaixo da Tua paz, da Tua graça. Que a gente possa ver o Teu cuidado, Pai, e que a gente possa ser grato, Deus. Grato, Pai. Que a gente consagre tudo que